Boa noite a todos os internautas que vão assistir essa importante entrevista com um dos mais importantes sociólogos da USP e do Brasil, formado em filosofia, professor Ricardo Mussi. Tem muita coisa importante para nos dizer. Obrigado, professor Ricardo Mussi, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Caio Zanin, que vai nos ajudar nessa conversa. Uma honra, um privilégio para nós tê-lo aqui no nosso podcast. Queria começar, professor Mussi, se você pudesse falar um pouquinho, um mini Wikipedia a seu respeito. Primeiro, queria agradecer esse honroso convite de participar dessa série de podcast que tem tido uma repercussão muito boa por conta da qualidade dos entrevistadores e também, óbvio, né, de alguns entrevistados. Espero estar à altura dos demais. Eu sou professor no Departamento de Sociologia da USP, mas fiz a minha formação na área de filosofia. Fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a crítica do Adorno à filosofia de Immanuel Kant. Essa uma dissertação que recebeu o nome de O Duplo Giro Copernicano, o Adorno Crítico de Kant. Fiz o meu doutorado no Departamento de Filosofia da USP, com uma tese sobre o marxismo, e que chamava Socialismo Científico, a Teoria Crítica. A autocompreensão do marxismo entre 1878 e 1937. Os marcos aí são a obra do Anti-Düring, do Engels, e o texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, do Max Horkheimer. Tão logo eu concluí meu mestrado, eu ingressei no Departamento de Filosofia da Unesp e permaneci lá até concluir o meu doutorado. Uma vez concluído o meu doutorado, eu fui convidado por alguns professores do Departamento de Sociologia da Unicamp, exatamente por conta desse meu trabalho sobre a teoria crítica, o marxismo, para ser professor visitante, uma modalidade que tinha então, e ingressei lá por um período, mas não fiquei muito tempo, porque surgiu um concurso para o Departamento de Sociologia na USP e eu fui aprovado, e desde então, desde o ano 2000, 24 anos atrás, eu sou professor no Departamento de Sociologia, mas sempre trabalhando com esses temas que estiveram na minha formação acadêmica. Eu ministrei muitos cursos sobre Marx, mas também cursos sobre Durkheim, sobre o qual tenho um livro, e sobre Max Weber. E revezando com disciplinas optativas que
tenho oferecido desde o meu ingresso sobre a teoria crítica. Nessas disciplinas, cujo programa varia ano a ano, eu trato dos principais, alguns textos dos principais autores da dita Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, etc. Professor, parece, né, que o marxismo, embora o senhor tenha trabalhado também com Durkheim, com Weber, o marxismo seja o traço distintivo da sua carreira acadêmica. Eu tenho uma curiosidade. O senhor lembra qual que foi a primeira vez, como e quando foi a primeira vez que o senhor teve contato com a obra do Marx? Eu ingressei precocemente na universidade, um pouco por conta de uma experiência que era a possibilidade de fazer o segundo grau em 2 anos. Eu fiz o segundo grau em 2 anos e entrei na universidade ainda na época da ditadura. Mas era também já o início da abertura, e tão logo eu entrei, eu me engajei no movimento estudantil e participei das atividades, né, que incluía, né, além das atividades, né, que iam a panfletagem, a crítica cotidiana da influência da ditadura na universidade, incluía também grupos que estudavam textos do marxismo. Naquela época, o movimento estudantil ainda estava começando e eu não participei de nenhuma corrente, nunca vinha participar, inclusive porque essas correntes tinham já um pensamento doutrinário próprio, né? Mas montei com os colegas militantes, grupos nos quais a gente começou a ter contato com textos do Marx. Que ano isso, professor? Isso em 1976. 6. Mas também tivemos contato com os professores que estavam se organizando, né? Logo em seguida eles vieram a fundar a sua associação dos docentes, né? A Andes, que naquele tempo não era sindicato, e portanto era a Andes, né? E algum desses professores nos encaminharam, assim, por assim dizer, e foram os primeiros que me passaram textos do marxismo. Por curiosidade, né, o primeiro texto que um desses professores me passou foi o Anti-Düring, né? Olha só. Que veio a se tornar aí um dos textos sobre o qual eu tenho escrito, né? Inclusive fiz alguns textos e é um dos temas desse livro que acabei de lançar, Trajetórias do Marxismo Europeu. E qual a importância do Engels para a questão metodológica em Marx? E por que o método em Marx é uma questão que gera tanto problema, tanta discussão entre os próprios marxistas? Bom, é unanimidade que o método do Marx é a dialética.
A questão é como compreender essa dialética. O Marx foi instigado várias vezes a escrever sobre isso e nunca fez. Talvez porque aí, como um bom leitor do Hegel, né, ele siga aquela crítica que o Hegel fez ao Kant, que é uma crítica bastante famosa, que o Hegel diz lá na enciclopédia que o Kant se comporta como aquele que quer aprender a nadar fora da água. Então, fazendo exercícios fora da água, né? Então, o Marx nunca escreveu, mas exatamente nesse livro, o Anti-Düring, para responder ao Düring, que tinha na sua obra apresentado uma versão do que seria a dialética materialista, o Engels contrapõe o que, na visão do Engels, seria a dialética materialista. Isso fez com que, já que o Marx, naquela época, ainda estava vivo e nem podia, né, digamos assim, desacreditar o que o Engels estava dizendo, isso se tornou uma espécie de versão oficial do método marxista. E o Anti-Düring se tornou o livro de cabeceira dos principais teóricos e militantes da Segunda Internacional. Dizem isso tanto o Karl Kautsky quanto o Lenin. Mas essa compreensão da dialética foi criticada nos anos 20, exatamente depois do sucesso da Revolução Russa, quando os autores que tentavam explicar a Revolução Russa e, a partir dessa revolução, apontar caminhos para o desenvolvimento do marxismo e do socialismo, contestaram a interpretação da dialética do Engels. Foi o caso do Karl Korsch, no livro Marxismo e Filosofia, mas, sobretudo, com muita ênfase do Lukács, no livro História e Consciência de Classe. Esses autores se tornaram fundadores do que veio a ser conhecido posteriormente, já que é um termo adotado pela historiografia e não pelos próprios autores, é um termo reivindicado, conhecido como marxismo ocidental. Então, o marxismo ocidental, nós podemos dizer que, de certa forma, nasceu com essa controvérsia em relação à dialética. E aí nós tivemos um duplo movimento, né? Por um lado, o marxismo da Terceira Internacional, sobretudo depois da hegemonia conquistada pelo Stalin, insiste na dialética hegeliana, inclusive reunindo os artigos de um livro inacabado do Engels, que foi publicado póstumamente em 1924, com o título de Dialética da Natureza, né, que tem uma edição brasileira recente, na qual fui convidado para fazer o prefácio. Mas os autores do marxismo ocidental, que se seguiram, né, perceberam
de certa forma, que o método era um ponto decisivo para a compreensão da própria obra do Marx. Então, o Lukács, de certa forma, apresentou um programa do que seria o marxismo. É alguém que apresentasse, né, um diagnóstico do presente histórico, referendado por uma interpretação original da obra do Marx, o que passa exatamente pela questão do método, que é, né, nós costumamos dizer, uma das lacunas, um dos brancos do marxismo. Então, toda a série de autores do marxismo dito ocidental, seja na França, seja na Itália, seja na Alemanha, ou mesmo na Inglaterra, se debruçou sobre a questão do método, apresentando uma interpretação original do que seria o método. Só para ficar em 2 exemplos, o Sartre escreveu um livro, né, chamado Questão do Método, e o Adorno um outro chamado Dialética Negativa. E é possível a gente pensar num materialismo dialético que não seja revolucionário? Ou pensar essas coisas separadas seria uma contradição em termos? O método do Marx, ele mesmo diz lá no prefácio à 2ª edição do Capital, é uma espécie de avesso da dialética hegeliana. Ele diz que a dialética hegeliana está de ponta cabeça, né? Ou seja, a cabeça no lugar dos pés, né? Dizendo esse caráter idealista. O Engels, né, vai dizer que uma característica da dialética é o seu caráter incessantemente mutável, né? Enquanto que o Hegel tentava colocar essa dialética num sistema que é imutável, né? Então a dialética seria um elemento dessa transformação. O Bernstein, que muitos não consideram marxista, mas que ele mesmo se autoconsiderava marxista e que é um autor muito importante na trajetória da história do marxismo, sobre o qual eu dedico muitas páginas nesse meu livro, Trajetória do Marxismo Europeu. O Bernstein, de certa forma, concordava com isso. Ele propôs, né, exatamente por volta da passagem do século XIX para o século XX, que o SPD, né, o Partido Social Democrata Operário Alemão, né, adotasse um programa que não fosse revolucionário, mas um programa de reformas, que ele dizia, na prática já é o que fazemos, né? Precisamos então fazer isso, uma teoria disso. E aí o ponto que ele achava que devia ser modificado no marxismo era exatamente a dialética. Ele falava, essa pretensão revolucionária vem da dialética. Mas, então é preciso
extirpá-la, né? Por isso que a geração do Lukács, do Korsch, mesmo da Rosa Luxemburgo, essa geração revolucionária, né? O Lenin nos cadernos sobre Hegel, né? Vai enfatizar a dialética como um método que permite, né, que possibilita apresentar o marxismo tal como eles apresentavam. Eles apresentavam o marxismo como a teoria de um movimento revolucionário. Mas os frankfurtianos, né, vão interpretar a dialética noutra direção. Eles não vão abandonar a dialética, né? Vão associar a dialética não tanto à transformação revolucionária, mas à crítica do estabelecido. Nesse texto, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, o Horkheimer esclarece. Numa nota, ele diz aqui, eu uso o termo crítica não no sentido do Kant, mas sim no sentido do Marx no Capital, crítica da economia política. Mas a questão que se colocava para os autores da Escola de Frankfurt, sobretudo ali nos anos 30 e início dos anos 40, era como levar adiante o marxismo, como preservar o legado do marxismo numa situação em que o proletariado não podia mais ser a âncora desse legado, porque o proletariado estava ou derrotado, dizimado, né, na Alemanha e também, de certa forma, na própria União Soviética, né, embora hoje, né, a gente saiba que grande parte do proletariado que fez a Revolução Russa foi dizimado na Guerra Civil, né, que só terminou por volta de 23, né? Foram vários anos de Guerra Civil. Ou então estava integrado por conta do New Deal nos Estados Unidos. Então, os procedimentos para a continuação do marxismo que o Horkheimer e os seus companheiros discerniram, né, apontavam a possibilidade de preservar o marxismo como uma tradição intelectual. Quer dizer, isso é muito bem caracterizado pelas famosas teses do Walter Benjamin, conhecidas como teses sobre o conceito de história, no qual, né, o Benjamin diz, né, contestando uma passagem célebre do Marx lá no 18 Brumário, em que o Marx está comentando a Revolução de 48, e ele fala que o proletariado tem que olhar para o futuro, né? E o Benjamin diz, né, que o marxismo tem que se nutrir das imagens do passado. O que significa isso? Significa olhar para a história, né? Reconstituir a história do ponto de vista dos vencidos e olhar para a história buscando, né,
essas lutas, né, mesmo, né, as derrotas, mas as expectativas, as possibilidades que tiveram, né, de levantes revolucionários ao longo da história, né? Um movimento que ele começa a datar lá, tanto dos escravos egípcios, mas que ele encarna, de certa forma, na figura do Espartacus, né, que liderou uma famosa Revolução dos Escravos, né, e que se tornou assunto de um filme notável do Kubrick. Professor Mussi, já em outra ocasião até já conversamos sobre isso, mas o intelectual já falecido, embaixador de carreira, Zé Guilherme Melchior, foi um dos intelectuais que introduziram, de certa forma, junto com o Sérgio Rouanet, o marxismo, a escola de Frankfurt, né? E eu queria explorar, não exatamente isso, mas você teve uma certa polêmica com o Zé Guilherme Melchior, né? E se pudesse relatar isso aqui para nós. Eu tive uma polêmica meio involuntária, né? Porque a Folha me convidou para escrever uma resenha de um livro que ele estava organizando, que era uma coletânea de vários livros da obra dele, né? E eu fiz uma resenha dizendo que alguns daqueles textos eram bons, mas outros eram muito frágeis, né? Criticando, sobretudo, alguns textos que me pareciam de segunda mão. Mas o ponto principal era a crítica que eu fazia da concepção de modernidade dele. E eu não sabia, né? Ninguém sabia, poucos sabiam, né? Mas ele estava à beira da morte. Então, o jornal não me informou, mas na mesma página que publicou a minha entrevista, eles publicaram uma outra entrevista feita pelo Bernardo Carvalho, que o entrevistou lá na Itália, onde ele estava, em que ele falava que estava com metástase. Começa um câncer no intestino, né? E depois já estava em metástase. Já estava em metástase nesse momento, né? Mas tudo bem, aí veio na semana seguinte uma resposta dele muito virulenta, né? Agressiva. Eu achei até que ele estava... que não estava lhe fazendo tão mal, que ele estava... com força, com energia ainda para... com energia para brigar, era o motivo, né, para brigar. Então, aí escrevi uma réplica, né, contestando a interpretação dele da modernidade, uma discussão que passava um pouco pelo livro do Habermas, que tinha acabado de sair, o Discurso Filosófico da Modernidade. E que eu tinha acabado de ler. e ele também. Então, foi uma discussão em torno desse livro. Uma polêmica interessante, né? Esse trabalho na Folha de São Paulo foi de que ano até que ano? Então, assim que eu ingressei no doutorado, né,
para sobreviver, né? Já que a bolsa não era suficiente, eu tinha acabado de casar, eu passei a escrever para os jornais de São Paulo. Então, eu comecei escrevendo no suplemento Cultura do Estadão e depois no caderno Letras da Folha, e ora estava num, ora no outro, né? Dependendo aí dos editores que variavam, né? E também das remunerações, né? Mas mantive uma atividade como resenhista, né? Por longos anos, né? E escrevi mais de 60 resenhas, né? No início, os livros que eles me mandavam resenhar, né? Como esse do Belchior. Depois, né, quando alcancei maior estabilidade, eu pude escolher os livros. E aí, logo em seguida, eu fui convidado para participar de um grupo de professores da USP. Eu era o único que não era professor da USP nesse grupo, que fez uma parceria com a Folha, editando o Jornal de Resenhas, né, que começou em 94 e foi até 2002. Era um jornal que saía quinzenalmente encartado aos sábados na Folha, ora quinzenalmente, né, dependendo da situação, mensalmente, mas durou até 2002, quando a Folha rompeu o contrato com esse grupo que estava congregado em torno da Discurso Editorial, que era uma editora associada ao Departamento de Filosofia da USP. Depois nós retomamos o Jornal de Resenhas, quando o nosso colega Fernando Haddad era ministro, e aí era um outro esquema. O jornal era distribuído para os professores das universidades federais. Então, aí o jornal teve uma sobrevida, e saíram uns 15 números, né, do jornal. Mas depois eu me afastei, outros professores também, e o jornal pereceu. Ricardo, você citou o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e uma ocasião eu perguntei para o Fernando quem que eram os interlocutores dele, né? E ele citou o Ricardo Mussi, né? Se pudesse tecer considerações sobre a produção do Fernando Haddad, até pela notoriedade que tem, a importância dele, não só na condição de ministro da Fazenda, mas toda a trajetória política, ou pelo menos do último livro dele, O Terceiro Excluído, que eu sei que você leu com bastante acuidade. Acho até que você sugeriu a ele que fizesse uma versão em inglês também, não sei, mas parece que sim. Mas que você pudesse falar sobre o Fernando Haddad ou sobre o Terceiro Excluído. Então, o Fernando foi meu colega de doutorado.
Então, nós participamos de um empreendimento conjunto que durou muitos anos e que foi a revista Praga. Essa revista saíram 9 números, né? Era uma revista que tinha no comitê editorial eu, Fernando, a Leda Paulani, né? E vários outros, né? Que, desculpa não poder mencionar todos aqui, né? Mas que além de editar essa revista, a gente tinha um grupo de discussão, né, em que líamos textos comuns, né? Um dos livros que nos marcou muito foi o livro do Giovanni Arrighi, O Breve Século XX, né? Depois o Fernando chegou até a fazer acabou traduzindo e organizando outros artigos. Fez algumas resenhas, né? Artigos. Não, outros artigos. Ele editou um livro. Arrighi desce o elevador, né? Sim, mas ele fez um livro, organizou um livro do Arrighi, né? E quando eu entrei na USP, uma das pessoas que me apoiaram, né, quando saiu o resultado da minha aprovação, estávamos lá, eu, minha esposa e o Fernando, esperando o resultado. Mas depois o Fernando foi trabalhar na prefeitura com o João Sayad, né, e acabamos, né, nos distanciando. Mas depois, quando ele voltou a ser candidato, ele me chamou. Aliás, foi quando eu fui lá no Brasília, numa reunião, ele me disse que ia ser candidato a prefeito, eu fui um dos primeiros a saber. E eu participei da campanha dele ativamente, fiz parte dos que organizaram seu plano de governo, eu e o Vladimir fizemos um plano de governo para a cultura, e depois acabei trabalhando por um período como assessor do seu secretário da Cultura. Agora, mais recentemente, o Fernando me surpreendeu dizendo que estava com o livro pronto, né? E que eu falei, mas Fernando, você não vai ser candidato a governador? Ele falou, sim, mas na pandemia eu não tinha o que fazer para matar o tédio, eu escrevi um livro, né? E me mandou o livro para mim ler, para saber a minha opinião. E eu fiquei muito surpreendido pela gama de assuntos, porque o Fernando ele tinha uma trajetória bem singular. Ele fez direito, foi presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, depois fez um mestrado na economia, né? E fez um doutorado na filosofia. Prestou exame da ANPEC e tudo, né? Fez um doutorado na filosofia, né, quando fomos colegas ali. E esse livro não tratava de nenhum desses temas. E foi professor de ciência política, né? Virou professor de ciência política. Esse livro não tratava de todos esses temas, embora esses temas todos estivessem lá e fosse, né? Foi por isso também que ele me chamou, uma interpretação, né, da dialética materialista, né? Ele está inserido, esse livro se insere nesse movimento que eu falei do marxismo ocidental, de apresentar, né, a questão do método em função do novo horizonte histórico, né? Em função do novo horizonte histórico e em função também do desenvolvimento das ciências, né? No caso, o Fernando
se imiscuiu aí Na antropologia. na antropologia cultural e também, né, na biociência, né, que nós chamamos de neurociência, e na linguística, né? Então são áreas sobre as quais ele não havia tratado, né, mas que ele incorporou, né, nessa tradição, né? O marxismo ocidental tem muito isso, né? A Escola de Frankfurt, por exemplo, incorporou o Freud, né, a psicanálise. Ele disse Então que ele se foi inspirou, nessa direção. ele se inspirou numa visita do Noam Chomsky, né? Sim. E aí ele resolve, a partir dali, fazer o livro. livro. É. O E Chomsky. aí ele me mandou, né, o livro, falou, ó, já está na gráfica aí, o que dá para mexer é só o prefácio. Aí eu fiz uma sugestãozinha lá no prefácio, que ele acabou incorporando, mas era uma questão formal só. E falei, Fernando, esse seu livro vai ter mais público no exterior que aqui no Brasil. Eu acho que você tem que fazer uma versão em inglês para publicar lá. Mas o Fernando é muito rápido, né? O André Singer disse que ele é muito mais rápido que todos nós. Então ele falou, não, eu já fiz isso. A tradução já deve estar pronta. Mas aí, acho que agora, por conta da campanha e depois, né, das suas atividades como ministro, ele não teve tempo de tocar isso aí. De tocar isso. Mas... Ricardo, você citou alguns colegas, né? Agora eu queria que você pudesse destacar da tua geração, ou até mais novos. Me ocorre aqui o Jorge Grespan, mas outros estudiosos do marxismo que você acha interessante, na USP ou fora da USP, da tua geração ou até mais novos, né? Leituras de autores brasileiros que você acha... Trajetórias do marxismo brasileiro. Boa, Caio. Eu tenho... Do jovem marxismo brasileiro. Eu tenho um artigo que se chama Aventuras do Marxismo no Brasil, mas que não trato desses contemporâneos que o José Márcio está querendo dizer, né? Quando eu ingressei na USP, nós montamos um grupo lá para ler o livro 3 do Capital. Éramos eu, a Leda, o Fernando Haddad, né? O Fernando Haddad e o Jorge Grespan. E o divertido desse grupo, né, que embora eu, o Fernando e o Grespan fôssemos doutores no departamento de filosofia, nenhum dos três era professor do departamento de filosofia. O Fernando da ciência política, eu da sociologia e o Grespan da história, né? Porque aquela geração de marxistas, né, do marxismo uspiano, né, como ficou famosa aí, do Gianotti, Rui Fausto, né, Paulo Arantes, né, ela não teve sucessores no âmbito do departamento. Inclusive, no departamento não se dá disciplina sobre Marx, a não ser esporadicamente. Né? Interessante isso. Até participei uma vez do evento, né, organizado pelos alunos do curso de filosofia, por que não há marxismo no curso de filosofia da USP. Mas
Nós montamos, né, depois lá, nessa época o Fernando já tinha ido trabalhar na prefeitura, um grupo chamado, um laboratório, porque na USP os grupos têm que chamar laboratório, então, Laboratório de Estudo do Marxismo, né? Então tinha ali um grupo de professores, né, de diversas áreas que participaram desse grupo, né? Então, estava o professor Lincoln Seco, né, da História, o André Singer, que tinha acabado de retornar da sua experiência no governo, da Ciência Política, o Bernardo Recupero, também da Ciência Política, a Leda Paulani e o Eleutério Prado, Da fé. da FEA, né? Então, esse grupo ali, né, FEFELESH e adjacências, né, a gente tinha excelentes discussões, né, sobre, ora, livros, ora, né, e fizemos uma série de eventos, seminários sobre, que chamava Karl Marx e os marxismos. Então tivemos um evento lá, que tivemos um momento memorável, né, que o Robert Brenner estava aí, e o Robert Brenner estava falando, e na plateia estavam Michel Louve, Robert Schwartz e Perry Anderson. Era um público, né, que eles também estavam falando no evento, né? Fez barulho. Fez barulho, né, então. Mas eu gostaria de ressaltar aí um grupo de marxistas do direito, né, capitaneados lá pelo professor Alisson Mascaro, né, que tem uma interpretação, digamos assim, original e, ao mesmo tempo, bastante plural do marxismo, né? O Alisson, eu participo muito das bancas dos seus orientandos, né? Ele orienta em diversas áreas do marxismo contemporâneo, né? Tanto do marxismo francês quanto do alemão, né? E não só na área da filosofia do direito. Há muitas teses em que o tema é Althusser, né? E autores clássicos aí do marxismo. Como é que se você pudesse fazer um comentário positivo ou negativo sobre o Negativo do Capital, o trabalho do Jorge Grespan? É um excelente livro, né, que se soma aí aos livros que temos, né, sobre a leitura do Capital, né? Então é um livro que todos esses livros que tratam do Capital, né, por mais que o enfoque, né, seja original, que tenha um ponto, né, são, né, interpretações da obra do Marx, né? Então, esse movimento que começou lá no século XIX, né, com o Engels, né, acabou de ser ditado aí agora, né, a versão do Capital feita pelo Engels, né, mas também pelo Kautsky, que foi autor do Catecismo Marxista, né, que era uma apresentação do Capital para os militantes do SPD e para os marxistas do mundo todo, né, passando aí, né, por diversos autores, né,
E nós temos, então, aí um certo, eu diria, né, que é possível fazer uma distinção entre aquilo que é o comentário, né, e aquilo que é, né, a interpretação, né. Então, nós temos alguns livros aí clássicos, né, que são, no Brasil, né, que estão nessa fronteira entre o comentário e a interpretação. Né? Temos o... Mesmo o Gianotti você analisa nessa linha. Nessa né? linha, né? O Gianotti e os seus companheiros de geração, o Chazin, né? O Rui Fausto, né? E o Grespan segue essa tradição. Professor, no Brasil, o marxismo produziu grandes intérpretes do país, do Brasil. A questão minha é a seguinte: isso se deve a uma questão mais conjuntural? Naquela época, toda geração, sendo marxista ou não, estava focada nisso, interpretar o Brasil? Ou existe algo no marxismo que é capaz de justificar essa capacidade do marxismo ter produzido grandes intérpretes do Brasil, e aqueles que não eram marxistas muitas vezes tiveram profunda influência, como Darcy, Celso Furtado? Qual que é a sua visão sobre essa aliança entre marxismo e interpretação do Brasil? Eu acho que são as duas coisas, né? Primeiro, os principais intelectuais brasileiros foram, né, em algum momento, ou quadros do Partido Comunista, ou aquilo que ficou conhecido lá pelos franceses como companheiros de viagem. Uhum. Né? Então... O próprio Sartre era, não? Companheiro de viagem. Mas as interpretações do Brasil, feitas de forma ortodoxa ou heterodoxa no âmbito da Segunda Internacional, né? Da Terceira Internacional, né? Que começam com Otávio Brandão, Astrogildo Pereira, né? Atingem um nível de qualidade aí um pouco por conta de que um desses companheiros aí foi o Caio Prado. Uhum. Né? E o Caio Prado é a matriz, né, das interpretações do Brasil, seja no âmbito da história, seja da economia, ou seja mesmo da evolução política, né? São os três livros, né, que ele escreveu, essa sua trilogia, né? E mesmo autores, né? E também o peso que o marxismo teve na intelectualidade europeia, né? Que nós aqui, de certa forma, estamos o tempo todo acompanhando diretamente, né? Desde o século XIX, né? O que os franceses liam, a gente lia, os brasileiros liam, né? No tempo de uma viagem de navio, né? Eram os mesmos jornais, as mesmas revistas, né? E o marxismo se aclimatou bem aqui porque, né, ele permite, né, compreender a especificidade de locais e de regiões onde o capitalismo não se desenvolveu plenamente. Quer dizer, há um famoso capítulo do Marx, no livro 1, né,
o capítulo 24, que ele fala da acumulação originária, aí ele mostra o papel da expansão colonial, né, e do empreendimento comercial nas Américas, seja, né, a produção de açúcar, né, com o qual se começou o empreendimento comercial no Brasil, seja depois a extração de minérios, a escravidão moderna, né, que tiveram então, e logo em seguida tem um breve capítulo chamado Sistema Colonial, né? Então, isso é uma referência, né, imprescindível para entender a história do Brasil e dar essa interpretação, né, ressaltando esse papel aí, né, tanto da colônia quanto do sistema escravagista, coisas que, né, levaram a se ter o marxismo como uma linha, né, que depois, com a especialização acadêmica, né, se aprofundou, né? Então tivemos aí grandes historiadores, né, Jacob Gorender, Ciro Flammarion, Cardoso, Fernando Novaes, né, que se fizeram interpretações do Brasil nessa direção. E também, né, os sociólogos, né, a sociologia paulista. o próprio Celso Furtado Eu acaba se valendo do Caio Prado, né? Depois ele justifica por que ele, lá na tese que ele defende com o Maurice Bier, ele depois está presente o Caio Prado na bibliografia, mas no Formação Econômica do Brasil, não. E depois ele explica por que não, enfim. Mas ele se vale do Caio Prado Júnior, né? Sim, mas tem uma coisa mais... Tem uma coisa mais importante. Acabou de ser editado, né, os diários dele. Sim. No pós-guerra, né, quando ele estava na França, né, antes dele se engajar na CEPAL, né, então ele relata lá o que ele estava lendo, né, e um dos livros que ele estava lendo, né, era o Capital. São os diários intermitentes, né? Exato. Então lá ele mesmo declara que leu o Capital, né, que é um livro com o qual ele vai dialogar sempre, embora, né, ele não fosse formalmente marxista, né? O mesmo caso do Darcy Ribeiro, né, mas que também, né, leu, né, o Capital. Tem diálogos do Darcy com o Florestan sobre Marx, né? Professor Ricardo, nós estamos com pouco tempo, mas eu queria te perguntar o que você está pensando, o que você está escrevendo para publicar. Nós combinamos de fazer um livro em homenagem, você e eu, organizar um livro em homenagem ao Gabriel Con. Aliás, nós vamos trazê-lo aqui, se Deus quiser, aqui no podcast. Mas o que você está estudando, o que você está pensando em escrever? Bom, quando se chega a uma certa idade, né, você tá como é o meu caso, né? Você está com o quê? 42 ou 41? É 49. Né? Quando se chega a uma certa idade, né, a gente não tem mais tanto ânimo para iniciar uma pesquisa do zero. Isso que me surpreende no Fernando Haddad. Né? Então,
Mas eu tenho, né, muitas pesquisas que eu fiz, né, meu mestrado, pesquisas que eu fiz na USP como obrigação da carreira acadêmica, minha livre docência, né, que são embriões de livros que não foram publicados. Então, o que eu pretendo é transformá-los em livros, né? E foi um pouco o que eu fiz com esse Trajetórias do Marxismo Europeu, que é uma versão modificada, ampliada da minha tese de doutorado, né, que eu tinha até desistido, mas uma vez eu expus meu doutorado lá na Unicamp, o professor Armando Boito, que havia me convidado, falou: Ricardo, isso tem que sair em livro, né? Eu tenho uma coleção aqui na Unicamp, chama Marxismo 21. Armando Boito Júnior, né? Armando Boito Júnior. E essa coleção, né, ela só publicou até hoje autores estrangeiros, né? E aí a gente quer publicar brasileiros, podíamos começar com o seu livro. Eu falei, excelente, né? E é uma honra, porque os demais autores publicados lá eram Althusser, Poulantzas, Epi Thompson, Perry Anderson, né? É uma coleção muito importante. E aí me deu muito trabalho, né? Mas saiu o livro e está tendo uma boa repercussão, né? Então, eu pretendo fazer o mesmo com outros trabalhos. Com meus outros trabalhos. Muito bem, professor Ricardo Mussi, muito obrigado pela honra de nos ter topado vir aqui, mas eu quero te reforçar um convite para uma vinda breve, porque faltou coisas importantes ainda para, né? Muita coisa. O tempo é, infelizmente, curto, então fica combinado que o senhor volta em breve aqui para o canal, para a gente explorar outras coisas. Tá bom? Muito obrigado. Será um prazer participar novamente. Né? Obrigado, Caio, Zanin. Obrigado, Zé Márcio, foi uma honra. E obrigado a todos os internautas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Obrigado a todos.